Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Didático, se é a tua primeira vez, se não, bem-vindo de volta, você que tem nos acompanhado aqui na nossa série de filosofia chamada Filosoflix. Hoje nós estamos no nosso quinto episódio e vamos falar a respeito de Pitágoras e Samos, que acreditava que a arquê estava nos números, trazendo da ideia da matemática. Sinopse da nossa série: descubra quem foram os primeiros personagens aí da história da filosofia e o que eles pensavam a respeito da origem do mundo e a origem do homem também. Então nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje. Na série, no episódio passado, episódio 4, nós falamos sobre Heráclito de Éfeso e ele acreditava que o fogo era arquê. O fogo dava início ao processo de movimento e mudança que ele chamou de logos, e esse processo resultava no devir ou na natureza. Hoje nós vamos falar sobre Pitágoras de Samos, a quem se atribui a criação do termo filosofia e também do termo matemática. Vamos então aprender mais a respeito dele. Então está aqui, Pitágoras de Samos, 570 497 a.C. Samos é a cidade na Grécia onde ele nasceu. Tá? Eu destaco aqui o pitagorismo, a matemática, a filosofia e a música, e para ele a arquê é o número. Tá? Pitágoras foi um homem de família rica, viajado, contemporâneo de Tales de Mileto, contemporâneo de Buda, contemporâneo de Confúcio. Ele passou anos viajando, tendo estado no Egito, ele esteve também na Síria, na Fenícia, na Babilônia, provavelmente esteve na Índia e também na Pérsia, mas isso é provável, também não é certeza. Ele fundou uma escola que ganhou áreas de escola, mas também de misticismo, de religião, de seita, que podiam participar apenas pessoas iniciadas. É bem bacana tudo que aconteceu na vida de Pitágoras, mas eu não consigo colocar num vídeo curto, então não se prenda só a essa aula. Se você tiver curiosidade, pesquise também a respeito dele, porque ele foi um personagem controverso. Nós sabemos pouco sobre a sua vida. Os pensamentos, como eu falei, ganharam ares de religiosidade, e a sua escola, a escola pitagórica, veio se tornar uma seita. O pitagorismo, uma religião, continham dogmas e ritos e poderiam participar apenas pessoas iniciadas sob juramento de guardar segredos. Algumas seitas e religiões mantêm esse mesmo padrão de funcionamento até hoje. Tá? Ele contribuiu muito para a matemática e geometria quando ele formulou o seu teorema, que é o Teorema de Pitágoras. Então, se você está vendo essa aula a respeito de Pitágoras, é o mesmo Pitágoras da geometria do Teorema de Pitágoras, é o mesmo pensador, é o mesmo filósofo. Assim como nós também já vimos Tales, que é o primeiro desses filósofos pré-socráticos, que também contribuiu na geometria por meio do seu teorema, na matemática, enfim. E aqui esse pensador, o Pitágoras, também tem isso em comum com ele. Dois filósofos, dois pensadores que formularam um teorema, e nós estamos vendo aqui na nossa série. Como você já acompanhou também o Tales de Mileto no primeiro episódio. Pitágoras formulou o seu teorema pelo qual nós podemos calcular os lados do triângulo retângulo. Nesse tipo de triângulo que possui um ângulo reto, aqui que é um ângulo reto, para você ter uma ideia, imagina um círculo, divide ele em 4 partes, um círculo tem 360 graus, cada parte dessa vai ter 90 graus. Tá? Então um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ele nos mostra que a soma dos quadrados dos catetos desse triângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Então está aqui a imagem do triângulo, esse lado maior é a hipotenusa, esses dois lados aqui são os catetos, sendo o B cateto oposto, C cateto adjacente e A hipotenusa. Então tem a fórmula dele aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Sendo A a hipotenusa, B o cateto oposto, C cateto adjacente, e aqui nós temos o ângulo reto de 90 graus. Falando assim, até parece que eu manjo tudo de geometria, só que não. Eu estou tentando trazer para você a respeito do pensamento de Pitágoras, porque não dá para separar
a matemática e a geometria dele daquilo que ele pensou para a fundação do universo. Então é muito interessante. E Pitágoras também manjava muito de música, porque para a música e para todas as coisas que ele imaginou na vida, existia sempre uma relação matemática organizada, proporcional, e ele percebe que existe um padrão matemático também na música, e ele encontrou, fez experimentos com as notas, com cordas pelas quais ele podia aumentar e diminuir o tamanho. Ele percebeu que poderiam ser encontradas em escalas, que depois deu o nome de oitavas. Então você pega uma nota, você pode transportar ela uma oitava acima ou uma oitava abaixo. E isso se utiliza na música até hoje. E a escola dele é defendida por alguns como sendo a primeira universidade do mundo, mas em termos técnicos não dá para pensar assim. São apenas curiosidades para você ter uma ideia maior a respeito de quem ele foi. O que nos interessa hoje aqui é o que ele pensou para a filosofia. E lembrando que foi ele quem inventou o termo filosofia. Eu não estou dizendo que ele inventou a filosofia, eu estou dizendo que ele definiu filosofia, inventou esse termo como um meio de rotular a prática para a busca do conhecimento, porque filosofia quer dizer amor à sabedoria. E para ele, a arquê, que é o nosso interesse, é o número. Então vamos entender aqui. Ele entende que tudo no universo pode ser traduzido para a matemática, porque o número é o regente das ideias. E isso tem muito a ver, porque se você pesquisar hoje sobre algoritmos, vai perceber que tudo é número, tudo é 0 e 1, 1 e 0, 0 e 1, essa combinação aí de dados. Então todos os dados são traduzidos em algoritmo. Então tudo é número. Qualquer coisa que você digita na internet e informa a algum lugar, é número, vai se formar um algoritmo. Então tem bem a ver com aquilo que ele está dizendo aqui, porque ele diz que o número é o regente das ideias. Então ele compreende que os números e a matemática, se você entende número e matemática, você consegue entender a origem do universo. Na sua observação, e ele se definia como observador da natureza, percebeu o movimento perfeito dos astros, percebeu as mudanças nas estações do ano, percebeu que o dia e a noite têm um ritmo ordenado em matemática. Então, para ele, tudo é uma ordem matemática proporcional, perfeita, e isso se traduz por meio dos números. Ele entende, então, que os números são a essência de todas as coisas. Tá? Ele entendeu que a natureza é explicada por um processo de relação e proporção entre número, o número 1, no caso, e o ponto. Então, ele enxergava a matemática em tudo. Pensa o cara que enxergava matemática em tudo, esse cara se chamava Pitágoras. O número 1 seria o início, a unidade, o uno. As relações opostas entre números ímpares e pares, pares e ímpares, nos dão uma ideia daquilo que são os contrários, como, por exemplo, o quente e o frio. Isso significa que, para Pitágoras, a matemática antecede o próprio universo. Então, se você entende matemática e entende os números, automaticamente e consequentemente é possível para você entender o universo e a sua origem. Tá? Então, esse é o pensamento de Pitágoras de Samos, da nossa série aqui de hoje, no episódio 5, Philosophics. Eu espero que você tenha gostado, porque é muito interessante o pensamento desse filósofo. Tá? Então aqui, Pitágoras de Samos foi o personagem da série de hoje. Para ele, os números e a matemática estão em tudo e explicam a origem do universo. Me ajude a chegar mais longe por meio dessas aulas, então entre no canal, se inscreva, habilite notificações, compartilhe com estudantes que estão se preparando para Enem e vestibular, e assim a gente chega mais longe e ajuda mais pessoas. Eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.